O Yeshua, o Jesus de Nazaré, ele foi um judeu, ele foi um rabino, ele ensinou a Torá, e ele não veio fundar uma nova religião. Ele e os seus discípulos eram judeus e permaneceram judeus. Porque o que o cristianismo... Ele não veio quebrar isso. A quebrar a Torá, revogar a lei. Porque o que o cristianismo... Em nenhum momento ele fala isso. Nenhum momento. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele fala que ele não veio revogar a Torá. O irmão dele, chamado Yaakov Hatzadik, que seria tipo Jacó o justo, mas as Bíblias botam Tiago, até para tirar a judaicidade, tira Jacó e bota Tiago, que isso está no meu livro, tem fontes históricas dizendo que após a morte de Jesus, o irmão dele assumiu a liderança e a carta de Tiago na Bíblia é dele. Nessa carta de Tiago, ele fala expressamente para as pessoas cumprirem mandamentos da Torá e praticarem Masim Tovim, boas obras. Essa carta é uma carta falando, tá na Bíblia, carta de Tiago, para cumprir Torá e fazer boas obras. Só que veja, Lutero, que falava que a salvação era só pela fé, muita gente não sabe, ele tinha vontade de excluir a carta de Tiago da Bíblia, porque ele falava que era muito judaizante e era muito pró-Torá. Muita gente não sabe, Lutero ele queria tirar a carta de Tiago, por quê? Porque ele falava que a salvação não depende de boas obras, de Masim Tovim, de boas obras, não depende de Torá. Então, veja, Jesus, ele falou que não veio revogar a Torá, o irmão dele, Yaakov, falou a mesma coisa. A segunda carta de Pedro, que o nome dele em hebraico era Kefá, ele fala contra os falsos profetas, que são aqueles que estão sem a Torá e estão contra a Torá. Apocalipse, que é um livro muito lido pelos cristãos, Apocalipse capítulo 12, fala que o dragão, que é uma alusão a Satanás, às forças do mal, o dragão irou-se contra a mulher, e a mulher aí é um símbolo de Israel, a Israel, mulher gerando filhos. Fala que o dragão se irou contra a mulher e a sua semente, que é o povo de Israel, e diz assim, contra aqueles que guardam os mandamentos, e aí são os mandamentos de Deus, os mandamentos da Torá, e tem o testemunho de Yeshua, de Jesus. Ou seja, o dragão cirando contra quem crê em Yeshua e contra quem guarda Torá. Então, o que acontece? O cristianismo, nós sabemos que quando foi fundada a Igreja Católica, por que o cristianismo se desenraizou do judaísmo? Porque o cristianismo prega até hoje assim, a lei foi revogada. Israel foi substituído pela igreja. Agora a igreja, expressão de Justino, é o novo Israel. Israel foi cortado dos planos de Deus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, substituiu o Antigo. Quando nós cremos que não há uma substituição. São dois livros sagrados. Eu nem gosto do nome antigo, nenhum judeu usa o nome antigo. Né? Então, existe a chamada teologia da substituição. A igreja substituiu Israel. A lei foi substituída pela graça. Ok? O Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento. E nós cremos que Yeshua, Jesus, ele não criou uma nova religião, e o Rabino Yaakov Enden, ele fala isso. Ele fala que os discípulos judeus permaneceram na Torá. Mas o Rabino Yaakov Enden diz assim, mas como surgiu o cristianismo? O cristianismo surgiu de discípulos que eram gentios, e o que eles fizeram? Eles pegaram o que o judaísmo chama de Sheva Mitzvot Bnei Noach, os 7 mandamentos dos filhos de Noé, que seriam 7 leis que os gentios devem cumprir. 7 leis básicas. Não ser idólatra, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não praticar imoralidade sexual, não roubar, não comer a carne de um animal vivo,
Que as pessoas tiravam um pedacinho do animal vivo e iam fazendo um churrasquinho O com o quê? animal vivo. Exatamente. Comer o siri, que para o judaísmo a gente não pode, por exemplo, cozinhar, né? O siri na água quente direto, porque O siri. o siri, o caranguejo, muita gente Ah, é? cozinha o animal vivo. Exatamente. cozinha vivo. Esse é um Você caso não pode, que você é não pode. Ou seja, é uma norma de proteção aos animais, né? É. O judaísmo é pioneiro, né? Hoje em dia o pessoal fala defesa dos animais, o pessoal levanta a bandeira de partido político, a Torá já tem isso há muito tempo. E estabelecer tribunais de justiça, que também é uma lei, porque tem que haver justiça. Então, o que o judaísmo entende? Existem preceitos éticos e morais para os gentios. Então, Yaakov Enden, esse rabino, que ele falou? Os gentios que acreditavam em Jesus, eles pegaram a base da Torá, essas 7 leis, colocaram outras leis, porque o Novo Testamento tem outras leis, e fizeram, ele diz o seguinte, que o cristianismo é o judaísmo adaptado para os gentios. Ah, tá. Ok? É uma adaptação. Isso eu acho até produtivo. O que eu sou crítico de algumas coisas do cristianismo é você falar que Israel foi cortado do mapa, é você ser antissemita, né? Você ser antissemita, é você desprezar a Torá. Então, até o judaísmo ortodoxo, ele não acha que o gentio é obrigado a cumprir a Torá como se fosse judeu. Sem dúvida. Ele precisa cumprir a ética. Sim, sim, a sim. ética. Então, o cristianismo tem esse fator positivo de levar essa moralidade que veio da Torá e de Yeshua, Jesus também, para o resto do mundo. O Yaakov Enden fala até uma coisa interessante. Mesmo ele não crendo em Jesus como Messias, ele fala o seguinte: Jesus tem um papel fundamental na história. Por quê? Porque ele levou a Torá para os gentios. Para quê? Para que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ele fosse conhecido em todas as nações.